Você lembra quando Neymar tinha apenas 19 anos e já era chamado de moleque? Pois é, mas esse moleque era um verdadeiro demônio dentro de campo. Em 2011, enquanto todo mundo ainda discutia se ele era hype ou realidade, Neymar estava lá no Santos fazendo adversários virarem meme, humilhando zagueiros consagrados e mostrando por que o Barcelona já babava por ele. Neymar, facilidade do Neymar, levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que gol! Always looking for Neymar, it's still Neymar, brilliant. Frente, ele é sempre muito perigoso, mano a mano com o Alessandro, driblou Bruno Thiago de novo, que jogada do Neymar! E cara, o que você vai ver agora vai te fazer questionar por que diabos esse Neymar sumiu. Deixa eu te contar a verdade que ninguém fala sobre o ano que transformou Neymar de promessa em lenda. E mais do que isso, o ano que ele provou que não era só mais um talento brasileiro desperdiçado, era o cara que ia dominar o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, apoie o canal deixando seu like, comentando abaixo e se inscrevendo. Tem muito mais história do futebol chegando pra você. 2011 foi o ano em que Neymar decidiu que não queria mais ser apenas bom. Ele queria ser inesquecível. O Santos vivia uma fase mágica e Neymar era o maestro daquela orquestra. Todo jogo era uma obra de arte diferente. O cara entrava em campo com aquele sorriso safado, cabelo moicano espetado, e você já sabia que algum zagueiro ia sair de lá precisando de terapia. E não estou exagerando não, os caras ficavam perdidos, sem saber se marcavam, se rezavam ou se pediam música. Era uma humilhação atrás da outra, e o pior de tudo é que Neymar fazia questão de deixar claro que aquilo era proposital, que ele estava se divertindo com o desespero dos marcadores. A Libertadores de 2011 foi onde Neymar mostrou para a América do Sul inteira quem mandava. Enquanto times tradicionais tremiam só de pensar em enfrentar aquele Santos, Neymar ria na cara do perigo. Ele driblava como se estivesse jogando pelada na rua, só que a diferença é que era Libertadores, mata-mata, pressão absurda, e o moleque não ligava, fazia embaixadinha na área, dava caneta em argentino raçudo, comemorava provocando a torcida adversária. Era ousadia demais para um garoto de 19 anos, mas é exatamente isso que fazia dele especial. Ele não tinha aquele filtro que a maioria dos jogadores tem, aquele medo de errar, aquela preocupação com o que vão falar. Neymar em 2011 era a pura verdade, era futebol sem máscara. A campanha começou de forma avassaladora. O Santos passou pelo primeiro mata-mata da Libertadores como um furacão e Neymar já deixava claro que aquele era o ano dele. Cada jogo era uma nova demonstração de talento, uma nova jogada que ia parar em todos os programas esportivos da América do Sul. Teve um jogo contra o Cerro Porteño que Neymar literalmente destruiu o time adversário. Não foi só o gol não, foi a forma como ele jogou. Cada toque na bola era um desrespeito calculado, cada drible era uma aula de humildade forçada. E a torcida do Santos? Aquilo era um delírio coletivo. O povo sabia que estava vendo algo único, um talento que só aparece uma vez a cada geração. A Vila Belmiro se transformava num caldeirão toda vez que Neymar tocava na bola, porque todo mundo sabia que algo especial podia acontecer a qualquer momento. Mas vamos falar da verdade que dói. Neymar em 2011 não era só habilidade, era raça também. O cara corria, marcava, voltava para ajudar a defesa, brigava por bola dividida. Ele tinha aquela garra que hoje em dia muita gente questiona se ele ainda tem. Neymar em 2011 suava a camisa literalmente, ele terminava os jogos exausto porque dava tudo de si. Não era aquele jogador que economiza energia para os momentos decisivos, era o jogador que fazia cada momento ser decisivo. E isso fazia toda a diferença porque a intensidade dele contagiava o time inteiro, todo mundo jogava mais quando via Neymar dando o sangue em campo. As oitavas de final da Libertadores foram contra o Once Caldas da Colômbia. Todo mundo esperava um jogo difícil, e foi, mas Neymar decidiu sozinho. 19 anos, Libertadores jogando fora de casa, e o moleque fazia parecer treino. Mas não era só na Libertadores que Neymar brilhava em 2011. No Campeonato Paulista, ele transformou clássicos em shows particulares. Teve um São Paulo e Santos que Neymar fez 3 gols, os números de Neymar naquela temporada eram absurdos. No Brasileirão não foi diferente, mais gols, mais assistências, mais decisões. Teve jogo que o Santos estava perdendo e Neymar simplesmente decidia virar sozinho. E tinha um detalhe que deixava tudo ainda mais impressionante: a personalidade. Neymar, em 2011, tinha uma confiança inabalável.
Mas não era aquela arrogância chata, era a confiança de quem sabe que é bom e não precisa provar nada para ninguém. A final da Libertadores contra o Peñarol foi a coroação de tudo. O jogo de ida no Uruguai foi tenso, equilibrado, Neymar jogou bem, mas dava para ver que ele estava guardando energia para a volta para o jogo decisivo na Vila Belmiro. E quando chegou o dia da final, quando mais de 30 mil pessoas lotaram a vila sabendo que estavam a 90 minutos de uma Libertadores histórica, Neymar entrou em campo com aquela cara de quem já sabia o resultado. O gol que Neymar fez naquela final é um dos mais importantes da história do Santos. Não foi o gol mais bonito da carreira dele, longe disso, mas foi o gol de campeão, o gol de quem aparece na hora que mais importa. Ele recebeu na entrada da área, girou rápido, deixando o marcador para trás e bateu forte sem pensar duas vezes. A bola entrou, a vila explodiu e Neymar saiu correndo com os braços abertos, sabendo que tinha acabado de realizar o sonho de milhões de santistas que esperavam por aquele título há quase 50 anos. Quando o juiz apitou o final daquela partida, quando o Santos foi oficialmente campeão da Libertadores, Neymar caiu de joelhos no gramado e chorou. Ver Neymar chorando ali, com apenas 19 anos, mas já campeão da América, foi o momento que definiu tudo. Ele não era mais promessa, ele não era mais aposta. Ele era craque, ele era campeão, ele era o melhor jogador do continente sem discussão. Mas sabe o que mais impressiona quando a gente olha para aquele Neymar de 2011? É que ele fazia tudo parecer natural, fazia parecer que aquilo era só mais um dia na vida dele. A pressão absurda, a expectativa de um país inteiro, os holofotes do mundo todo voltados para ele e o moleque jogava solto, livre, feliz. Parecia que ele não sentia o peso de nada. E talvez fosse exatamente isso que permitia ele jogar daquele jeito. Não tinha medo de errar, porque não pensava em erro, só pensava em criar, em inventar, em fazer o impossível se tornar realidade. E a grande pergunta que todo mundo se faz é: o que aconteceu com esse Neymar? Onde foi parar aquele demônio que aterrorizava a América do Sul? Claro, ele foi para a Europa, brilhou no Barcelona, ganhou Champions League, marcou gols históricos, quebrou recordes, se tornou um dos jogadores mais caros da história. Muita gente fala que Neymar mudou quando foi para a Europa, que ele se acomodou, que perdeu a malandragem, que ficou preocupado demais com marca pessoal e pouco com futebol. Não sei se é verdade, não sei se é justo julgar, mas o fato é que aquele Neymar de 2011, aquele moleque que entrava em campo como se fosse dono do planeta, esse realmente não voltou mais. E talvez nem pudesse voltar porque aquele momento era único, aquela fase era irrepetível, era a combinação perfeita de talento, momento, juventude e ousadia. Era um demônio que entrava em campo para fazer um inferno na vida dos adversários e cara, que saudade desse Neymar. Que saudade de ver um brasileiro jogando daquele jeito, com aquela liberdade, com aquela alegria, com aquela certeza absoluta de que ele era o melhor em campo e ninguém ia tirar isso dele. Foi um ano mágico, foi um Neymar que a gente nunca mais viu igual e quem teve a sorte de acompanhar aquilo ao vivo sabe que presenciou algo raro, algo que só acontece uma vez na vida. O demônio de 2011 deixou saudades, deixou um legado gigantesco e deixou a certeza de que por um breve momento o futebol brasileiro teve nas mãos o jogador mais especial do planeta.